Fala Nobre, graça e paz a todos os nossos queridos irmãos. Olha, nós estamos chegando aí com mais um programa aqui no canal da AD Tubarão. Você que está aí, você está participando do primeiro programa Fala Nobre aqui, dirigido pelo pastor Jean, com seus convidados. E hoje eu estou aqui com o pastor Jonas e o pastor Tiago Viana. Sejam bem-vindos, pastor Jonas. Pastor Jean, é uma alegria muito grande, né? A gente está aqui participando dessa programação e eu tenho certeza que vai ser muito edificante para nós que vamos estar aqui tendo esse bate-papo e para você também que está aí assistindo na sua casa. Você vai ser edificado pela palavra do Senhor. Fala Nobre. Tiago Viana. Bênção de Deus, que a graça e a paz sejam com todos. Um prazer estar aqui com o pastor Jean. Amém. Fala Nobre. Pastor Jonas, bênção de Deus, bons amigos, e que Deus possa abençoar a tua casa, a tua vida, e que você possa ser edificado através dessa programação. Fala Nobre, todas as sextas-feiras com vídeos novos aí no canal do YouTube da AD Tubarão, e você pode se inscrever aí no canal, você pode dar o seu like e clicar aí no sino para que você possa receber a notificação dos próximos vídeos, tanto do Fala Nobre, como também de todas as outras programações aqui da AD Tubarão. Seja bem-vindo, que Deus abençoe você. E hoje nós estamos com o primeiro programa, nós queremos tratar por que Fala Nobre. Por que Fala Nobre? Claro que vocês já sabem que tem uma característica aqui intrínseca ligada ao tema, mas eu quero fazer uso de um texto bíblico para poder assim melhor exemplificar para vocês o motivo da temática Fala Nobre, tá bom? Por que o pastor Jean fala com os irmãos e cumprimenta os irmãos e tem esse bordão aí, Fala Nobre, né? Isaías capítulo 32 e versículo 8 diz: mas o nobre projeta coisas nobres, e nas coisas nobres persistirá. Duas palavras aqui me chamaram a atenção nesse texto. Esse texto está contextualizado na diferença entre aquele que pratica impiedade e aquele que pratica atos, obras nobres, porque está intrinsecamente ligado ao seu caráter. Então, quando eu falo Fala Nobre, e então meu nobre, graça e paz meu nobre, eu estou dizendo, eu estou retratando, eu estou qualificando o indivíduo, porque ele projeta coisas nobres e persiste em coisas nobres. Duas palavras que nós vamos discutir, então, a partir dessa programação, esse programa que nós estamos aqui, que são projeção e persistência. Projeto e persistência. Ok? Então, se eu perguntar para vocês agora, por que Fala Nobre? Você já tem a resposta. Ok? Jonas, porque projeta e porque persiste. Olha, duas coisas importantes demais. Nós estávamos agora no culto de domingo, e uma das palavras que foi utilizada lá na temática foi constância. As pessoas não persistem mais, não têm constância nos seus projetos, desistem muito fácil, não enfrentam os desafios e acabam deixando de ser nobres. Que a nobreza está ligada a projetar coisas nobres e persistir nessas coisas. Outros assuntos que nós vamos falar então também aí no programa, neste vídeo, todas as sextas-feiras, será a espiritualidade, cultura bíblica. Ficou muito bonito aqui. O que vocês acharam da logo aí do nosso programa? Ficou legal? Ficou bem parecido com o senhor ali, o rostinho, pastor. Ficou parecido por quê? Não tem cabelo, é isso? Tá. Bem, uma das características do programa vai ser essa também, falar a verdade. Né? Por quê? A gente sabe que chega a certo momento, Jonas, que a gente dificulta um pouco o relacionamento porque a gente não quer ser claro naquilo que a gente quer expressar. E Fala Nobre vem com esse propósito também. Expressar verdades claramente, claro que com todo equilíbrio, né, com um temperamento sóbrio, mas com o objetivo de esclarecer pontos que muitas pessoas não querem nem tocar no assunto, para que as pessoas não obtenham a resposta e a verdade. Então nós vamos tratar sobre isso. Quero dar aqui uma oportunidade para vocês falar alguma coisa sobre este projeto novo nosso, que é nobre e vai persistir para a glória do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, vai persistir sim. Eu quero só fazer uma consideração
O pastor Jean falou algo muito importante, que é a questão de ser claro, né? Aqui trazer a palavra de Deus de forma clara, para que venhamos, né, obedecer e estar no centro da vontade de Deus. E nós entendemos que Deus, ele sempre foi muito claro quanto à sua vontade, né, para a nossa vida. E quando falamos de projetar coisas nobres, né, a gente sabe que quem é que vai colocar esse projeto nobre no nosso coração? É Deus. Através da oração, através da busca, através de um relacionamento profundo com o Senhor, nós vamos, né, enxergar coisas nobres, nós vamos projetar coisas nobres. E esse relacionamento também, ele vai nos levar a cumprir, né, também a persistir neste projeto que vem do Senhor. Então nós, na nossa natureza, a gente não consegue projetar coisas nobres. Nós olhamos a sociedade aí fora. É por isso que o crente, o cristão, ele faz a diferença no mundo, porque o pensamento dele não é guiado por este mundo, e sim é uma nobreza que não vem deste mundo, que vem do céu, que vem de Deus, que emana da palavra do Senhor. É por isso que a gente se destaca, assim como um astro neste mundo, fazendo a diferença como cristão. Nós somos o povo mais nobre da face da terra. Bênção de Deus, olha aí, o povo mais nobre, né? E hoje nós falamos ainda sobre os pés, não é verdade? Quão formosos são os pés. Tiago, e aí? Ouvindo o Jonas falar, me veio aquele versículo de Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, se nós colocarmos nobreza, né? Nobre, projeto e consistência. Se nós colocarmos todos os nossos planos diante de Deus, Ele vai endireitar os nossos planos. Porque muitas vezes a gente planeja, projeta, e Deus sabe o final do nosso projeto. Mas se nós colocarmos Deus como centro de todos os nossos projetos, esse projeto será nobre, e nós persistiremos, o nosso projeto terá consistência, e nós concluiremos todos os projetos que nós colocarmos Deus como centro de todas as coisas. O projeto de Deus para a nossa vida, agora é importante enfatizar, já que nós comentamos sobre essa temática fala nobre, projetando e persistindo nos projetos nobres, e foi citado aqui Provérbios. Salomão foi um dos nobres da Bíblia que mais registrou a estabilidade, a instabilidade do ser humano. Ora, ele estava buscando algo na riqueza, algo na espiritualidade, algo em outras áreas, outros aspectos sociais. Ele buscou em todos esses aspectos a resposta para o vazio da sua alma. No final do livro, quando já está retratando a sua idade, a velhice, ele entende que o melhor de tudo é temer ao Senhor e obedecer os seus mandamentos. Este é o maior e o melhor projeto, e também persistir nesse projeto resultará em uma vida longínqua, em uma vida abençoada. Por isso que nós vamos tratar muito sobre esse assunto aqui de projetar e persistir no projeto. Agora, todos os projetos são fáceis? Com certeza não, né? E normalmente Deus, ele vai te trazer projetos desafiadores, né? Porque você olhar com a visão humana é impossível, mas a gente crê no sobrenatural de Deus, a gente crê na intervenção, no direcionamento do Espírito Santo para realizar esses projetos, né? Até mesmo porque quem faz a obra é o Espírito Santo, né? Então, quem fez a obra na nossa vida, essa obra redentora, de nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, foi o Espírito Santo de Deus. E da mesma forma que Ele nos convenceu, Ele também vai nos usar para levar essa palavra, e essa palavra ela vai convencer, vai transformar, vai moldar também, né, as pessoas que estão ao nosso redor, na sociedade, e vai transformando esse mundo, não é verdade? Então, o Senhor, Ele sempre vai nos desafiar, sempre vai nos levar, porque a Bíblia é bem clara, ela fala que os planos do Senhor são maiores do que os nossos.
e os caminhos do Senhor mais altos do que os nossos. Então, e é somente através da presença do Espírito Santo que nós conseguimos, né, realizar, persistir e cumprir o propósito de Deus. Eu me lembrei do nobre Noé. Que projeto que Deus colocou na mente, desafio, que né? desafio que Deus propôs a Noé. Num tempo que não chovia sobre a face da terra, num tempo que Deus avistou somente ele como um homem justo, reto, e ele um homem já velho, tudo era contra, né? Tudo era contra. Aquele projeto tinha tudo para ser um projeto falido, para ser um projeto que não ia dar certo. Porém, o projeto que Deus coloca no coração de um nobre, esse projeto ele vai ter começo, e o começo geralmente não vai ser fácil, vai ter meio, e é no meio que nós temos que ter mais constância, porque daí a gente já começou. Se a gente parar, vai ter vidas que vão estar dependendo desse projeto, que já vão estar confiando nesse projeto, que é o caso da família de Noé. A tua reputação vai estar em jogo. Sim. E vai ter fim, porque Deus vai cumprir, porque Deus vai dar graça, como o Jonas falou, o pastor Jonas falou. É Ele que faz, através de nós, mas é Ele que faz. Olha só, projetar não é difícil. Projetar, planejar, querer construir, desejar alguma coisa não é difícil. O difícil é persistir. Persistir naquele projeto até que haja o seu resultado final. O resultado final não pode qualificar o projeto. Isso aqui também é importante. O que qualifica o resultado final é o processo, porque é no processo que nós aprendemos. Então, quando nós falamos de projetar coisas nobres e persistir nesses projetos, nós não estamos olhando para o resultado, nós estamos olhando para o processo. O processo é difícil, e é ali que mora, às vezes, a raiz da desistência de muitas pessoas. E eu vou perguntar para vocês, quando nós estamos passando por um momento de projetar alguma coisa, de planejar alguma coisa, vocês já perceberam que as coisas pequenas a gente abre mão rapidamente? Coisas simples, coisas pequenas, desafios que são mínimos, a gente abre mão porque a gente está olhando para o resultado e parece que o resultado não vai ser bom para nós. Nós não olhamos para o processo, e é o processo que nos ensina que cada dia, num projeto, persistindo nele, nós estamos melhorando, ampliando. É igual, como eu estou fazendo faculdade de gestão financeira, existem 2 tipos de juros, né? Juro compostos é um juro diferente dos normais que existem nos financiamentos. O que é o juro composto? É um juro que é juro sobre juro, é um processo, né? No começo parece que não vai fazer diferença nenhuma lá no final, mas quando você começa a olhar que vai aumentando, vai desenvolvendo, você vai percebendo que o resultado vai ser superior a qualquer expectativa que você tinha traçado no seu início, porque o processo é no mínimo, é no começo, é no detalhe. Então o nobre, ele projeta não olhando para o resultado final, ele projeta para persistir no processo, porque ao final do processo ele vai sair melhor do que ele entrou. Então, aqui nós queremos tratar desse assunto com vocês, e eu gostaria de ouvir vocês aí se algum projeto, algum planejamento, coisas simples, coisas pequenas, né, no dia a dia, algum desafio você você abriu mão dele e depois você percebeu, poxa, se eu tivesse dado continuidade, eu tinha alcançado resultados favoráveis. Tem algum projeto, Jonas, que você já planejou, que você, quando entrou no exercício dele, você abriu mão dele e o resultado podia ser bom para você? Pastor Jean, e muitas vezes eu acabei errando e começando, me empolgando, às vezes, em projetos, né, e sem ser projeto, às vezes, nobre, né, ou até mesmo projeto nobre, mas sem calcular, sem dimensionar, e aquilo ali foi um gás de momento pequeno, né? E de repente eu não consegui concluir aquele projeto, né? Então, quando a gente fala de nobreza, no buscar no Senhor, buscar aquilo que vem do Senhor, a gente às vezes demora mais tempo para projetar, para alinhar, né? Mas é algo sólido,
né? Eu tenho procurado, assim, aquilo que eu começo a fazer, procurar ir até o fim, entendeu? Nós vivemos numa geração que a maioria das pessoas, né, elas vão tomar uma decisão que é para a vida, né? Seja até num casamento, às vezes vai se unir com outra pessoa, né? É isso aí. E é algo que eles fazem assim como se estivesse tomando uma decisão qualquer, né? Abre mão fácil. Abre mão fácil, né? Então digo assim, para quem vive uma vida com propósito diante do Senhor, ele sabe que para cada dia, cada decisão, ela é muito importante, né? Não só para projetos isolados nossos, mas como num contexto geral, né, da vontade do Senhor para a nossa vida, entendeu? Então, eu tenho procurado buscar no Senhor e também persistir nesses projetos. Pode falar, fala, Tiago. Teve um acontecimento numa empresa que eu tive uma oportunidade, que tem projetos que vêm Sim. Por oportunidades também, né? Eu trabalhava num setor e eles me convidaram para trabalhar em outro setor, e aquilo dali iria me dar uma projeção grande na empresa. Porém, eu não tive persistência. Se não me falha a memória, eu fiquei 2 meses trabalhando naquele setor e eu não suportei, eu não quis mais, eu desisti, eu pedi demissão. E eu penso que, claro, que tudo está no controle de Deus, tudo, Deus tem os seus meios, mas eu penso que poderia ter sido diferente. Deus havia falado comigo que iria me colocar numa posição dentro da empresa, e eu, no momento, por falta de maturidade, eu não consegui suportar a pressão e acabei pedindo demissão. Acho que ali não pedi orientação para Deus, não busquei de Deus e acabei não executando um projeto que surgiu pela uma oportunidade que me foi dada. Poderia ter um resultado muito favorável. Muito favorável. E acabou que você abriu mão porque do processo. Talvez, na sua concepção, naquele momento, o processo é muito mais difícil do que o resultado favorável. Era uma pressão que eu estava vivendo e que eu não estava suportando. E que muitas vezes, se a gente, na realidade, a gente suporta, mas que me tirou de uma zona de conforto, que no outro setor que eu estava era mais tranquilo. Se eu tivesse suportado um pouco mais, quem sabe as coisas se encaminhariam e quem sabe até hoje eu estaria... Mas Deus tem os seus caminhos. Estou gostando demais desse tema, você que está aí na sua casa, viu? Importante demais. Palavra pressão. Todo mundo sofre pressão e é tão importante porque sem pressão não se contextualiza nenhum desafio, né? Sem a dificuldade, nenhum desafio ele vai ser ultrapassado. Então, essa palavra aqui dentro da projeção da vida, do caráter, do nobre, da coisa planejada para que haja através da vida dele resultados favoráveis e abençoe a vida de outras pessoas, vai ser pressão, vai ser oposição, vai ser contrariedade, mas nós precisamos persistir. Eu acredito que essa seja a palavra-chave deste primeiro programa do Fala Nobre. Persistência nos projetos nobres. Aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer, outro não fará. É um projeto específico, é um projeto singular para você. Você precisa persistir no processo. Sabe por que nós precisamos persistir no processo? Porque a Bíblia diz que é Deus que dá o crescimento. O resultado vem de Deus. Só que quem semeia, quem rega, quem vira a terra, quem trabalha, quem coloca o plano em prática, quem faz o processo, somos nós. Para que haja um resultado favorável. Né? Não na nossa dimensão percentual, porque a gente quer sempre 100%, não é verdade? Se não for 100%, não é um projeto bom, não é um projeto nobre. Mas olha só que Salomão escreveu aqui, Jonas, deixou registrado no Provérbios 21:5. Os planos do diligente conduzem à abundância. Os planos, os projetos de alguém diligente, de alguém persistente, de alguém que se dedica, se empenha diante dos desafios, conduz ele à abundância. Pastor Jean, com certeza, né? A gente veja pessoas que não são diligentes e às vezes eles conseguem um êxito rápido, né? A pessoa vai lá, consegue, de repente, do nada aparece, né, com êxito. Só que aquilo ali não é uma coisa que tem fundamento,
É uma coisa que qualquer vento, qualquer dificuldade, qualquer coisa que acontecer, né, vai mostrar a realidade daquilo ali, que é uma coisa sem fundamento, sem fundamento. E assim, o diligente não. O diligente, ele vai fazer as coisas, né, principalmente aquele que conhece a palavra do Senhor, ele vai fazer as coisas alicerçadas sobre a rocha, né, inabalável, como o próprio Jesus fez, né, essa comparação do homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio o vento, veio a chuva, né, combateram aquela casa, mas não derrubou. Agora, o insensato, o que ele fez? Ele fez a casa sobre areia, né? Talvez até construiu com mais rapidez, né? Então, só que veio o vento, veio a chuva, veio a pressão, como disse o próprio Tiago, e ele não conseguiu perseverar até o fim. Não conseguiu, né? Então, e a gente sabe assim, ó, que o processo, tem um processo humano, que é nosso. A nossa parte, Deus não vai fazer. Pode ter certeza. Só que nesse processo humano, Deus também está aplicando o processo de nos moldar para aquilo que Ele quer, né? Então, eu sempre digo, né, é fácil a gente se sair, né, do processo humano. Agora, quando é Deus que está nos moldando, não tem para onde correr. Nós temos é que se render, né, e realmente alinhar a nossa vida ao propósito de Deus. E a gente entende que no momento não é fácil. Não é fácil por quê? Porque Ele está nos lapidando. Ele está nos moldando, né? Para quê? Para nós chegarmos ao nível que Ele quer. A gente, às vezes, assim, ó, como o Tiago falou, sobre a questão da pressão, né? A pressão, para nós, às vezes a gente olha e diz, não vou conseguir suportar, né? E realmente, na visão humana, a gente não consegue. Mas quando a gente recorre ao Senhor, essa pressão vem justamente para nós recorrer ao Senhor. E Ele tem o refrigério no meio do processo, para que venhamos conseguir perseverar até o fim. Não é verdade, pastor Jean? Eu me lembro do tempo que eu estava no campo missionário, na Serra, no Planalto Serrano, e uma das coisas que o pastor Davi Pereira de Araújo, ele foi um desafiador no meu ministério. Eu me lembro que ele, quando nos trouxe para aquela cidade, quando nós começamos a cuidar de uma congregação, tinha 2 famílias na igreja, uma congregação muito pequena, 2 famílias, e ainda viviam em conflitos, né? E ele sempre de longe observando e perguntando, como é que está a igreja, como está? Ele sabia que eram 2 famílias na congregação. E um dia eu perguntei para ele, pastor, qual é o propósito do senhor estar me deixando nessa congregação? Por que o senhor me trouxe para esse lugar, para essa congregação? Ele disse assim, porque do processo. O processo é que é importante. Se você conseguir manter, persistir esse projeto até o seu final, tu vai sair dali um ótimo pastor, um ótimo obreiro. Ok, passou o tempo e um dia estava uma chuva muito forte e vento e frio. Serra, Planalto, quando chove é frio mesmo, tá? Lá eu passei frio. Então, quando estava naquela situação, a casa com muitas frestas e chovendo dentro, tal, e ele foi me visitar exatamente naquele dia. Exatamente aqui. Ele abriu a porta, eu abri a porta, recebi ele disse assim para mim, pois é, meu filho, jeitinho de mineiro, pois é, meu filho, que chuva, que frio, que vento, essa é a serra, meu filho, mas eu tenho uma notícia boa para ti, você foi aprovado. Aleluia. Ok, no primeiro momento, eu fiquei até um pouco chateado, né? Puxa, aprovado, tinha que sofrer para ser aprovado? Não. No outro dia, nós mudamos de casa e eu fui também trabalhar na igreja central. Pensei que estava na benção. Fomos para o círculo de oração pela manhã, às 6 horas da manhã tinha oração, e ele me desafiou novamente. Agora, o que ele pediu para me fazer? Cantar um hino da harpa novo todo o dia da semana. Então, um dia era eu, um dia era o Efraim, um dia era o outro obreiro e um dia era ele. Cada dia cantava-se um hino novo da harpa. Pensa num desafio. Eu estava com saudade da casa fria, da chuva, do vento forte. Deus tem os seus meios de nos desafiar e colocar. Nós nunca vamos ser desafiados para projetos de Deus nobres que sejam fáceis. Se você está esperando um projeto que seja fácil, um desafio que seja muito fácil de ultrapassá-lo, não é projeto de Deus para a sua vida. Lembra de Abraão?
sai da tua terra, do meio da tua parentela, Ur dos Caldeus, uma metrópole, não é? Tinha tudo, tinha shopping, tinha hospital, tinha ambulatório, tinha supermercado, tinha farmácia, tinha tudo lá. Sai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Qual é a terra que Deus colocou o pé de Abraão? Deserto de Neguebe. Não tinha shopping, não tinha farmácia, não tinha nada perto. Tanto é que em algumas oportunidades da caminhada de Abraão, ele também traduziu a sua natureza, a natureza nossa. Quando bateu a fome, foi para o Egito, né? Mentiu a respeito da sua esposa, ou seja, revela que o pai da fé tinha natureza igual a nós, era ser humano, mas persistiu num projeto nobre, projeto de Deus. Pastor Jean, e eu entendo, espiritualizando, né? Eu entendo que o processo não tem atalho. Não tem. O processo, ou tu passa, processo de Deus, ou tu passa, ou tu passa. Então, diz a Bíblia que a tribulação, ela gera paciência. E que Deus nos dê paciência em meio às tribulações, para que a gente possa atravessar esse processo. Porque a Bíblia diz também que nada se compara com o que está preparado. Então, não há atalho, não queira cortar caminho, porque o processo nós vamos ter que passar. Bom demais. Isso é palavra de Deus, visto que a nobreza de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, está em persistir nos projetos de Deus. Não nos planos dos homens. A Bíblia diz que muitos são os planos do coração do ser humano, mas o desígnio do Senhor, o projeto do Senhor, o propósito do Senhor prevalecerá. Ou seja, aquilo que Deus tem para nós é o melhor projeto para que a nossa vida, o nosso caráter, seja cristão, seja familiar, seja social, seja ilibado ao ponto das pessoas olhar para você e desejar alguma coisa que você tem, que você faz, que você é. Né? Tantos homens na Bíblia Sagrada que deixaram este legado e nós podemos observar. Agora, tem uma nobreza que, e quando eu falo nobreza é do caráter nobre, que identifica o cristão nos nossos dias. Eu não vou dificultar não, fique tranquilo. É um desafio tranquilo para vocês ultrapassar. Mas Atos capítulo 17 e versículo 11, diz assim: ora, estes, o povo de Bereia, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, com toda a vontade, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. Ou seja, para ver, para observar se aquilo que estava sendo ministrado era projeto de Deus para a vida deles. Eles não deixavam se levar por qualquer vento de doutrina, por qualquer vento de filosofia. É mais ou menos assim, Jonas. As pessoas, quando você conta o seu projeto, aquilo que Deus tem na sua vida, elas vêm com palavras, com mensagens que vão minando a sua persistência, a sua fé, a sua resistência. Então, eu não acredito em nobreza quando alguém tenta minar a sua fé, quando alguém tenta diminuir o seu potencial, a sua capacidade de persistir no projeto de Deus. Quando alguém tenta afastar você desta vontade de Deus estabelecida em sua vida, é porque ele deixou de ser nobre. Porque o nobre, ele examina as Escrituras e vê se há uma testificação da parte de Deus. E então ele coloca em prática. Então, um conselho aí para você que está assistindo este vídeo, assistindo esta programação, Fala Nobre tem uma orientação para você. Só ouça aqueles que colocam você exatamente no centro da vontade de Deus. Nunca ouça aqueles que afastam você de um projeto de Deus para a sua vida. Para ser pastor de igreja, ser obreiro, ser missionário, ser evangelista, trabalhar com ação social, pregar o evangelho. Deixa isso aí para quem já está ligado, já está conectado a esse sistema religioso, eclesiástico. Eles vão tentando minar
aquilo que Deus tem na sua vida. E Deus coloca desafios. Vocês estão sendo desafiados hoje aqui. Eu sei que vocês estão sendo e muitos desafiados. O Tiago está desafiado, o Jonas está desafiado, porque parece que tem uma multidão de pessoas aqui ouvindo e assistindo. É um desafio, mas é um processo. Por que nós, diante da igreja cheia, nós não nos sentimos tão desafiados quando nós estamos à frente de uma câmera? Por quê? Porque a nossa vida, o nosso projeto parece que só é de Deus quando está sendo completamente assinado pelos homens. E também é uma questão de costume, né? Isso, hábito, há uma costume. questão de hábito. Você já está acostumado, há ambientes que você já está acostumado. E quando surgem desafios como o de hoje, nós estamos aqui, meus irmãos, eu vou falar. Eu tenho um pastor nobre. Eu tenho um pastor meu que fala assim, eu vou falar. Nós estamos aqui, nós não sabíamos nem o tema que o pastor sabia o tema, pastor João? Não, nem eu sabia. Não sabia, não. Então, tudo isso que estamos falando aqui está fluindo. Então, quando chega Esse é o propósito. Quando chega num momento como esse, gera um certo temor, gera um certo desconforto, mas esse desconforto também ele gera um crescimento, porque os neurônios começam a borbulhar um pouquinho mais, e eu estou crescendo aqui, nessa live eu estou crescendo. Bom demais. Através das palavras que estou ouvindo, e é bênção de Deus. Espero que você também Glória esteja crescendo aí também. Inscreva-se no canal, clique no sininho e dê o seu like, viu? Não esqueça disso. Compartilhe aí na sua página, no Facebook, ou para outras pessoas através do WhatsApp, porque eu tenho certeza que tem muita gente precisando desta palavra de orientação. Ser nobre é aquele que projeta e persiste no projeto de Deus para a sua vida. Pastor Jean, você estava falando antes ali sobre a questão de propostas que chegam, né, para nos desviar da rota do propósito de Deus para a nossa vida. Então, eu quero dizer para você que isso acontece diariamente, né? O próprio inimigo lança setas, dardos inflamados e coisas para quê? Para que tu venha olhar para a realidade, não olhar mais com aquele olhar da fé, daquilo que Deus propôs a ti, né? Eu vejo que Deus, ele te mostra uma direção, só que tu tens que estar recalculando sempre a tua rota, o teu caminho. É igual um GPS, né? Redimensionando, recalculando. Às vezes dá uma falhinha ali no Wi-Fi ou no 4G, 5G, né? Ele vai o que? Recalcular a rota para você não se perder. Então, esse exame, viu, Jonas? Esse exame das Escrituras, você não pode depender dos outros para construir o caminho do processo que Deus tem para o projeto da sua vida. Você não pode delegar ao outro uma responsabilidade sua. Então, quando você ouve a palavra de orientação, de direção, você precisa examinar a mesma, se testifica com aquilo que Deus tem para esse projeto na sua vida. Nós temos que estar constantemente avaliando. Né? Foi como o pastor Jean falou sobre a questão do juro, né? Aparentemente no começo não tem problema nenhum, mas juro sobre juro, isso vai gerar aí uma coisa sem fim, vai um crescimento enorme, uma destruição lá no final, na verdade. A famosa bola de neve. Você quer ver um exemplo? Ontem eu estava conversando, e vou falar aqui agora algo muito importante, e espero que você pegue essa lição. Ontem eu estava observando algumas coisas. Quando você fala de projetar coisas, nós estamos projetando nos próximos 10 anos alcançar êxito na nossa casa, comprar uma casa própria, um carro, alguma coisa, algum bem, algum patrimônio. As pessoas vão lá no comércio e elas, o primeiro vendedor que oferece o produto a tal preço, ela quer pagar à vista e ela não pede um desconto. E às vezes a pessoa diz assim, tá, eu vou te dar 5% de desconto. Já abriu uma abertura de negociação. 5% de desconto, ao ponto de vista do consumidor, é nada. Mas do distribuidor, do vendedor, é muito. É muito. Por quê? Porque a dimensão de uma visão para a outra é grande. Quando você projeta alguma coisa, você não pode olhar
para o pequeno índice percentual que está sendo oferecido, porque a visão humana, ela não avalia pequenos detalhes que fazem você crescer. Parece que não vai fazer diferença, 5%, 3%, 2%. Aí eu fui conversando com a minha esposa e eu disse assim: você sabe quanto que está a poupança, o juro da poupança no ano? Ela me perguntou, ela disse: não, está 2,9 ao ano. Quando você pede 5% de desconto numa compra, você está ganhando 2 vezes o que você teria de rendimento numa poupança, seja de qualquer, mas daí é R$10, R$20, R$30, 5% de R$10 é muito mais do que 5% de R$1.000. Então, a gente olha, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando o projeto parece que o índice é pequeno de resultado favorável, não abra mão. Mesmo que seja 1%, 0,8%, o percentual seja pequeno de gratificação, agarre firme. Não perca a oportunidade. Vai servir de bênção para a sua vida. Tem muita coisa que oferece volumes mais altos, mas não fazem você crescer tanto. Pastor Jean, assim, ó, olhando para a nossa realidade, eu digo assim, dos processos de Deus, existem momentos que tu vai fazer um grande movimento, né, uma grande curva, mas existem momentos que só o fato de você não arredar o pé e permanecer ali, persistir, não fez mudança nenhuma, mas aquele momento que você persistiu ali, mesmo parado, né, aquilo ali vai te alinhar ainda mais à vontade do Senhor. Nem sempre, quando estamos em grandes movimentos, né, é o projeto de Deus, é a vontade de Deus. Mesmo. Nós vamos ser tentados, muitas vezes a gente pensa: poxa, mas a minha vida nesse momento ela está parada. Parece que eu já vivi tantas coisas e hoje eu estou numa situação que está parado. Mas busque no Senhor. Às vezes é o propósito de Deus, de você estar parado naquele momento. É Deus redimensionando a tua vida, a tua história. A hora que Deus determinar, você vai trazer e vai ser um movimento grande que vai acontecer na sua vida. Agora, não fique olhando nem para um lado, nem para o outro e se iludindo com outros, muitas vezes que estão, às vezes, ganhando um monte. A gente veja com essa fora do propósito de Deus. Fora do propósito. É a mesma coisa essa questão financeira. Quantas pirâmides e coisas aí que as pessoas, né, ficaram com o olho grande, né, no lucro que ia ter, na porcentagem que ia ganhar. E abriram mão do pequeno. Abriram mão do pequeno e perderam tudo. Seguro. Exatamente. Perderam tudo, né? Olha só, gente. Mas o nobre projeta coisas nobres. E nas coisas nobres persistirá. Projetar e persistir são características de alguém que, diante de todo o propósito de Deus, se torna nobre por caráter. Salmos 37:16 diz: mais vale o pouco do justo, mais vale o pouco que o justo tem do que as muitas riquezas dos ímpios. Então, é isso aí. Não abra mão, viu? Olha só que coisa linda. Fala Nobre hoje, falando sobre projetar e persistir. Não é nas coisas grandes, não é nos desafios grandes. Eu estou vendo nesses dias muitas pessoas abrindo mão do ministério, muitas pessoas abrindo mão da família, muitas pessoas abrindo mão dos negócios, desistindo, abrindo mão por esse momento, por essa crise, por este problema que está estabelecido em todo o mundo. E aumentando a cada dia. Ontem ele estava lendo, né, na África, né, no Congo, está também com outra epidemia, e muito mais perigosa, muito mais destruidora do que este momento que nós estamos vivendo aqui no nosso país e no mundo. Mas tem gente que, mesmo estando vivendo essa experiência singular, está projetando, está persistindo naquilo que Deus traçou para eles neste deserto, porque sabe aonde vai chegar. Me lembrei de Esaú. Esaú trocou, olha aí, por um prato de lentilha o propósito de sua vida, um privilégio que Deus tinha da sua vida, que era a primogenitura. Então, e depois buscou com lágrimas, ou seja, chegou atrasado, porque foi
precipitado no começo. Não troque por coisas fúteis o privilégio que Deus tem para a tua vida. A mente do precipitado saberá julgar. Ou seja, quando ele chegar ao seu final, o autoexame vai ser doloroso. Vai ser doloroso. Pastor Jean, outra coisa também é que nós não buscamos apenas o resultado terreno, né? Recompensas terrenas. O que nós estamos projetando, essa nobreza que vem do céu, esse evangelho vivo e poderoso do nosso Senhor Jesus, a mensagem do reino de Deus, é uma coisa que projeta muito além dessa capacidade humana aqui, né? A eternidade, ela vai revelar muitas coisas, né, da nossa trajetória aqui nesse mundo. Exatamente. A gente pode observar pessoas que às vezes não tiveram um grande destaque na sociedade, uma grande evidência, mas que o testemunho dessas pessoas estão vivos aqui nessa terra, até já partiram com o Senhor, e na eternidade, olha, lá sim será uma grande nobreza, no sentido de reinar com Cristo, no sentido de ter o galardão do Senhor na eternidade. Por isso que muitos desistem, porque estão olhando apenas o resultado nesse mundo terreno. Principalmente você, meu amigo, meu irmão, que faz parte do ministério, que talvez está sofrendo pressão, é guerra, é batalha, é luta. Olhe para a eternidade, porque o que você está construindo aqui vai refletir na eternidade, né? Você talvez está semeando com lágrimas, mas você vai voltar com os feixos, né? Realmente com alegria. E se não tiver essa alegria aqui nessa terra, você vai ter na eternidade com Cristo. Poder chegar lá assim, ó, cumprir o propósito. Não estou aqui de mãos vazias, mas as minhas mãos estão aqui com os frutos que adquiri no precioso trabalho Bênção na face de da Deus. terra. Olha, tem a visão, tem duas visões que tem na Bíblia do Abraão, né? Abraão, primeiro, tem a visão, olha para o horizonte, olha para o sul, olha para o norte, olha para na horizontal. Ó, tudo isso aqui eu vou te dar, mas ele está no deserto. A outra visão é, olha para as estrelas, olha para cima. Você pode olhar, a visão pode ser horizontal, mas também tem que ter visão na vertical. Quando você tem essa visão, você percebe que o projeto de Deus é superior, tanto na horizontal como na vertical, em qualquer visão humana. O apóstolo Paulo, ele escreveu aos Colossenses: portanto, já que vocês ressuscitaram, olha, isso aqui é lindo demais, eu gosto de Bíblia, vocês também gostam, então, olha, presta atenção nessa frase, nobre, presta atenção nessa frase, nobre, olha aí, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, já que vocês estão noutra dimensão espiritual, noutro nível espiritual, isso aqui é lindo demais, né? Perceber isso na vida, no cotidiano, é saber que você faz parte de um projeto eterno, porque ninguém ressuscita para morrer de novo, você ressuscita para viver para sempre com Cristo. Olha só, segunda lição, procurem, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são de cima, do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Ou seja, você está vivendo uma dimensão diferenciada espiritualmente. Você está acima das circunstâncias. A Bíblia chama isso de regiões celestiais. Então agora, o meu propósito, o meu projeto, a minha persistência está baseada naquilo que vem de onde? Vem de cima, vem do alto, vem dos céus. Onde? Onde está sem governo? Onde está vazio? Não. Onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mas ele não para por aí, Jonas. E é por isso que a palavra de Deus, ela é tremenda para a nossa vida. Mantenham o pensamento nas coisas do alto. Olha aqui. Você ressuscitou, você vai procurar as coisas do alto e você vai manter o pensamento nas coisas do alto. Amém? Não dá para dizer para os irmãos levantar a mão e dar glória a Deus, mas você entende o que eu estou
A ministrando aqui. vontade é grande, a gente chega até a se Mantenha o emocionar. pensamento nas coisas do alto. Por quê? Porque existe um outro mundo, existe uma outra dimensão que vai sempre entrar em conflito com a tua vida espiritual. E o apóstolo Paulo retrata isso como coisas terrenas, coisas temporais, coisas corruptíveis. Ele vai dizer aqui, então, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não conseguem perceber aonde estão guardadas, aonde estão seguras, aonde tem um projeto saudável e eterno para a sua vida. Pastor Jean, e esse evangelho poderoso que nos alcançou, ele traz propósito para a nossa vida. A maioria das pessoas que vivem neste mundo, elas vivem sem saber e caminham sem saber para onde estão indo, né? Porque se olhar na visão humana, não tem sentido a vida. Tem sentido? Não tem. Né? Vai até questionar, por que eu estou vivo? Por que eu estou nesse mundo? Né? Por que eu nasci? Né? Muita gente se questiona. Hoje, ainda mais diante de uma pandemia dessa, diante da pressão, muita gente está questionando e muitas pessoas, infelizmente, estão dando cabo até à sua própria vida por não ter esperança. Mas nós não somos como aqueles que não têm esperança. Nós temos uma esperança viva que habita dentro de nós, que é o Espírito Santo da verdade, né? No momento que nós aceitamos a Cristo, esse Espírito Santo veio habitar dentro de nós, é o Deus Espírito Santo. Não nos deixou órfãos. Não nos deixou órfãos. E Ele está o quê? Nos conduzindo e traz sentido. Por isso que o crente, ele vive todos os dias com propósito. A gente está falando aqui dessa palavra viva aqui e está sentindo a presença do Espírito Santo nesse lugar. É maravilhoso, meus irmãos. O apóstolo Paulo encerra o texto dizendo assim, ó, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, olha, isso aqui é maravilhoso, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. É um projeto de Deus para a nossa vida. Manifestar a nossa vida num patamar de essência eterna para vivermos em glória com Ele. O pastor falou para manter o pensamento nas coisas do alto. Eu me lembrei de Abraão e Ló, quando se separam. Sim. Deus tinha um propósito na vida de Abraão. E quando eles foram se separar, Abraão disse assim, vamos ter que separar, não está dando certo. E Ló, ele foi pelo que ele viu das coisas terrenas. Escolhe o lado que tu vai, que eu vou para o outro. E Ló olha para um lado onde é mais verdejante, onde é mais bonito. Ele pensou com o que ele estava vendo com os olhos daqui, da terra. E Abraão não se preocupou, porque quem estava guiando ele era o próprio Deus. Então, muitas vezes, Deus vai permitir você ir para lugares, para desertos, para lugares que os olhos humanos não conseguem ver coisas lindas. Mas fique tranquilo, porque a terra prometida... Bênção de Deus. Olha, a visão, o nobre que projeta coisas nobres e persiste, a sua visão é sempre no alto, sempre nos céus, sempre na eternidade, sempre na glória que Deus tem para revelar aos céus. Quando você pensa dessa forma, é por isso que o contexto ali em Isaías 32 é a diferença entre aquele que pratica impiedade e aquele que é nobre. Por quê? Uma vez que você projeta coisas nobres e persiste, aquilo que você pensa, aquilo que você se firma, aquilo que você se fundamenta é eterno, é para sempre. E aqui está intrinsecamente ligado às boas obras, às suas práticas diárias, às suas reações diárias, os seus desafios diários em que você enfrenta, projetando sempre que Cristo venha a ser glorificado naquele exercício. Já quando você abre mão do processo, quando você abre mão daquilo que Deus tem para a sua vida, quando você deixa para amanhã, quando você deixa para depois as obras da carne, né, as obras da natureza pecaminosa afloram e você fica suscetível então à imoralidade, à impureza, aos desejos maus, à ganância, que a Bíblia diz que é idolatria, né? Aquilo que você estava falando, às vezes não quer o pouco, não quer o pouquinho porque não vai satisfazer, eu vou procurar o grande, o maior, o resultado mais gratificante. Abre mão de forma gananciosa do pequeno para o grande.
e acaba não tendo absolutamente nada. Por quê? Porque é idolatria. Paulo disse que a ganância é idolatria. E idolatria é você ser servo de uma divindade que não existe. É você ser escravizado por alguém que não tem fundamento de senhorio. Isso é idolatria. É você colocar à frente de Deus aquilo que não tem vida e interferir isso na sua vida no cotidiano. Queridos, muito bom, tá? Nosso tempo está chegando ao final. Eu quero louvar a Deus porque o Fala Nobre, espiritualidade e cultura bíblica foi excepcional, viu? Vocês são demais. Eu tenho certeza absoluta que não vai ficar apenas por este programa, por este dia. Eu tenho absoluta certeza que nós vamos tratar de muitos outros assuntos e vocês vão estar aqui convidados, mais tranquilos do que nunca, para poder aí compartilhar daquilo que Deus tem feito na vida de vocês, porque vocês são nobres. É por isso que eu convidei vocês para no Falar Nobre estar aqui, expressando aquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Olha, nos próximos programas aqui, Fala Nobre, nós vamos tratar espiritualidade, eu anotei aqui, teologia bíblica, curiosidades, vamos falar sobre igreja, vamos falar sobre ministério pastoral, liderança, não somente liderança de igreja, mas também você que é gerente, encarregado, patrão, você que tem uma função de liderança aí em qualquer lugar da sua empresa, da sua casa, né? Às vezes tem aquele camarada que ele é a referência da família, né? Ele é a referência da família. E nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre as atualidades aí de tudo que está acontecendo. Pois bem, enfim, Fala Nobre tem o propósito de levar aí para você muita palavra de Deus, muita cultura bíblica, né? E aqui tem um próximo tema aí, que já foi aqui retratado, o valor da tradição e o perigo do tradicionalismo, vai ser tratado no próximo programa, você vai estar aí ouvindo e assistindo e compartilhando esta temática com muitas outras pessoas, o valor da tradição e o perigo do tradicionalismo, né? Que hoje, querendo ou não, não teve forças. Nesse tempo, tradição e não teve força para resistir o dia mau. Eu estou percebendo isso, não sei se vocês percebem isso também, mas muitas pessoas que estavam intrinsecamente ligadas a uma tradição não resistiram aos dias em que nós estamos vivendo. E já aquele que ainda não tinha incorporado na sua essência cristã a tradição ou o tradicionalismo, né, em algumas concepções, estão firmes. Parece que não está acontecendo muita coisa na questão espiritual, não. Eles estão enfrentando o desafio de cabeça erguida e a gente vê pessoas assim com muito mais coragem do que aquele que tinha lá um certo tempo, né, de vivência espiritual, de fé. Mas isso vai ficar para o próximo programa, Tiago. Fica tranquilo. Tiago, tua palavra aí de consideração. Pastor Jean, muito obrigado pelo convite, sempre desafiador o convite do pastor Jean estar aqui, mas é muito bom. Esse é o propósito, viu? Muito bom. Desafiá-lo sempre, sempre. Muito bom, muito edificante para a nossa vida e espero que tenha sido edificante para a tua vida. E eu quero aproveitar, pastor, Sim. e fazer um convite. Segunda-feira, permitindo Deus, Vida e Adoração, live Vida e Adoração, segunda às 20 horas, é a nossa apresentação, Tiago Viana. Então, participe também e já compartilhe também o link dessa programação para que mais pessoas possam ser alcançadas. Obrigado, pastor Jean. Obrigado, pastor Jonas. Vocês são bênçãos de Deus. Pastor Jonas. Pastor Jean, muito obrigado por essa oportunidade. Foi um assunto muito nobre, né? E eu quero dizer assim para você que estar no centro da vontade de Deus e do propósito de Deus, ele traz um benefício incalculável para a nossa vida, para a nossa alma, independente das intempéries, do que está acontecendo fora, né? As lutas, as dificuldades. Eu acho que a melhor coisa que tem é você ter propósito na vida, é você estar no centro da vontade de Deus, né? Saber que está sendo conduzido pelo Senhor. Não é só um desfrutar na eternidade. A gente só olha isso, não, a gente desfruta de muita coisa aqui nessa terra também, né? Essa alegria, essa paz, né? Esse alinhamento com o céu. Então eu quero encorajar você a viver uma vida com propósito, mas não um propósito humano, esse propósito nobre que vai te levar para a nobreza eterna, para a realeza eterna com Cristo Jesus. Amém? Muito obrigado, pastor Tiago Viana, pastor Jean,
pela oportunidade e a gente está à disposição aí para... Bom demais, é sempre bom estar com vocês e eu quero louvar a Deus pela vida de cada um aí que está compartilhando esta live, né? Este programa vai ficar aí gravado, eu quero que você se inscreva aí no canal da AD Tubarão, clique no sininho, né? E dê o seu like. Eu estou aprendendo isso, está ficando bom demais, O rapaz. que é clicar no sininho, pastor? Clicar no sininho para receber a notificação do próximo vídeo, viu? E o like é curtir. Você curte Aquele coisa joinha lá. Você curte tanta coisa aí que não tem muito valor. Esse aqui, nós estamos falando da palavra de Deus, nós estamos dialogando sobre atualidades e levando uma reflexão bíblica ao teu coração. E hoje nós falamos aí sobre o tema do programa, Fala Nobre. Porque aqui só os nobres falam. E os nobres não são os ricos, os milionários, os bilionários. Os nobres são aqueles que projetam coisas nobres e nas coisas nobres persistem. Ok? Aleluia. Um abraço para você, que Deus te abençoe e o Fala Nobre de volta na próxima sexta-feira. Fique na paz.